Olá, mulheres da nova era! Como vocês estão? Sejam bem-vindas, porque está começando mais um Feminismo em Pauta, o programa onde a gente traz reflexões femininas sobre um assunto quente da semana. Eu sou Raquel Passo, sou cartomante, sou terapeuta de saberes femininos e especialista em controle da ansiedade. Eu acredito que a cura do mundo é feminina. E você, Carol? Eu também, Raquel. Esse podcast, inclusive, ele não é só para revirar os assuntos da semana, mas ele também tem o objetivo de contribuir com a cura do feminino no mundo. Eu particularmente acredito que uma mulher com feminino curado, ela é puro poder e fonte de prosperidade. E justamente por isso eu me tornei especialista em prosperidade feminina. Eu sou a Carol Prati, terapeuta energética, consteladora familiar, e hoje nós vamos ter um assunto que revolucionou a internet, né? Tá dando o que falar, né, Carol? Porque eu acho que começou bem manso, me chamou a atenção, porque eu sou realmente fã do casal, tá? A gente está falando da separação de Sabrina Sato e Duda Nagli. E eu tenho visto nas últimas horas esse assunto levantar mais. Quando você joga aí para fazer pesquisa, tem muito mais gente falando. Sinto que tem divisões, tá? Mas percebo também que as pessoas estão bastante cuidadosas, tirando os clássicos, que eu me recuso a citar o nome aqui, né? Os profissionais da área de fofoca que insistem, né? É a forma deles de fazer, de trazer a notícia, a lacração, mas os demais, eu sinto que estão assim, com bastante cuidado, tá? Eu queria trazer aqui isso, o que está dando o que falar, porque o principal que eu percebi é o anúncio que eles fizeram, o texto que a Sabrina escreveu e o texto que o Duda escreveu. A forma como os dois se colocaram para anunciar. O que você viu por aí? Você percebeu, foi isso também? Carol, você tem visto coisas diferentes? Então, essa foi uma das principais coisas debatidas, né, no Tribunal da Internet. Inclusive, ele foi muito criticado. Eu confesso que eu entendo por que isso bateu mal para as pessoas, pegou um pouco mal, porque, para mim, quando eu li o texto dela, ela muito Vou pegar aqui para a gente ler. Ah, ela muito educada, elogiando ele como pai, falando com muito carinho do término da relação e mostrando que estava triste com o término da relação e falando dele muito bem. E aí vem o texto dele, que eu não sei, acho que é isso que você está pegando aí agora. Você Não, quer ler antes de eu falar? se eu achasse rápido, eu gostaria, Então tá. mas não Ele, tá. ele vem falando basicamente, ele faz um texto lá anunciando o término do relacionamento, e aí algumas coisas chamaram atenção. A primeira coisa que chamou atenção é que ele fala: chegou ao fim o nosso noivado. E chocou muita gente, porque todo mundo assim, ué, como assim eles não eram casados? Porque ultimamente está uma coisa de falar que está casado só quem está casado no papel. Eles não eram casados no papel, mas eles moravam juntos já há uns 6 ou 7 anos, e inclusive tem uma filha juntos. Então, assim, até os olhos da lei é a tal da união estável, que é Sim. como se fosse casamento, é aceito, né, entendido pela sociedade como um casamento. Então, quando ele chega e fala, acabou o nosso noivado, já foi o primeiro choque para as pessoas que leram. Depois ele vem falando, trazendo os motivos, que assim, sinceramente, ele não precisa dar motivo. Era só ele dizer, chegou ao fim o nosso relacionamento. Não precisava nem rotular casamento ou noivado. E aí ele vai e me complementa, né? Não, terminamos porque temos divergência de... Temos prioridades diferentes, valores Que eu diferentes. leia. Leia. Consegui pegar aqui. Tiro o óculos para ler. É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz
Sigamos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao Papai do Céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo mais falar sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão. Obrigada. Pois é. Então, ele vem, joga essa dos valores diferentes, valores e prioridades do casamento. E, assim, quando uma pessoa tem uma fala dessa, é natural. E aí todo mundo leva para o lado de ela pensa diferente de mim e fica uma mensagem de como se ela tivesse, não fosse legal. Os valores dela não são bons o suficiente, né? Pode não ter sido a intenção, mas essa é a interpretação que a maioria das pessoas faz, e ele, como uma pessoa pública, filho de uma jornalista renomada, famosíssima, mais de 40 anos de TV, e eu duvido que ela não tenha lido isso antes dele postar, acho muito difícil. Então, claro que sabia qual seria a interpretação daquilo, por mais que tenha ficado de uma forma disfarçada, mas acaba sendo, interpretado pela maioria das pessoas como uma espécie de crítica. E a cereja do bolo é ele pedindo perdão ao Papai do Céu. Lembrando que quem fala Papai do Céu é criança, então numa atitude plenamente infantil, porque Papai do Céu, quem chama Deus de Papai do Céu é criança, então ele mostra que ele está total na postura infantil nesse momento. E você não leu aí, mas depois ele reza, vamos rezar juntos um Pai Nosso. E ele escreve a oração do Pai Nosso. E, assim, já vou dar logo a minha opinião, Raquel, antes de abrir para você. É que eu leia para você o final? Lê. No comentário ele colocou assim: imagino que essa mensagem terá uma divulgação intensa e por isso peço que rezemos juntos um Pai Nosso. E aí ele escreve. Ou seja, foi de forma consciente, ele sabia que isso ia ter uma grande repercussão, não por ele, porque as pessoas mal sabem quem é ele, só sabem quem é ele por causa do sobrenome, associam ele à mãe, né? É um ator que quase ninguém nunca viu ele trabalhando, ele atuando, verdade seja dita. A famosa é a Sabrina e a famosa é a mãe dele. E aí ele sabia que isso ia ter uma grande repercussão, tanto que ele escreve isso. E vai e me joga um Pai Nosso no meio do post. Gente, isso para mim soa até de um certo deboche. Porque se fosse uma questão só de religião, eu sou um cara religioso e eu realmente acredito que eu estou ferindo um dos valores da minha religião ao me separar e por isso eu peço perdão a Deus, ele não precisava fazer isso escrevendo num post. Ele poderia, no momento dele, pedir perdão a Deus, ao Papai do Céu, que ele chama, rezar o Pai Nosso e seja lá mais o que ele quisesse rezar. Mas a partir do momento que ele coloca isso de forma escrita num post, para mim ele está querendo chamar atenção. E, como eu disse, só de chamar de Papai do Céu, para mim ele já está na postura da criança, a criança birrenta, como a gente escuta por aí. E é bastante interessante quando você fala isso, e vou aproveitar teus conhecimentos de consteladora, porque tem rumores também, apesar de... Aliás, a vida deles sempre foi muito discreta. Uhum. Não tem bafão, não tem. Tá? Mesmo as declarações consideradas polêmicas para algumas pessoas que a Sabrina deu a respeito da vida sexual deles em alguns programas, não deu grande repercussão. Sabe por quê que eu vejo? Porque, no fundo, o que ela falou foi só o que um monte de mulher queria falar. Então, assim, quem é que não está casada há anos? Agora parece que eles estavam com 7 anos. Então, 7, né? Então, na época das declarações, devia ter 5, 6. Enfim, com um filho pequeno, vai dizer que transa todo dia? Cara, é que as pessoas só não falam sobre isso. Só que a Sabrina fala. E era um programa com Tata Werneck. Outra declaração que ela deu foi no Saia Justa. Outra declaração que ela deu, mas eu acho que ela não falou sobre a vida sexual dela, foi com Pedro Bial, mas ela já falou ali em separação. Sim, que Ela estava fala. Isso, ela fala, né? Aliás, isso é muito característico da Sabrina, e eu acho interessantíssimo. E ela sempre foi ela. Ela é Né? autêntica.
É a Sabrina sendo a Sabrina. Ninguém se choca quando ela fala, porque é ela. Exato. E aí, então, foi um relacionamento sem polêmica, né? Diferente de outros casais que a gente tem aí, que vira e mexe tem um negócio. Então, assim, não tem, tá? Ai, me perdi, peraí. Taran, 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 taran. Por que eu comecei a falar isso? É que eu tenho tantas coisas para falar sobre, assim, mas o que tem, né? Os poucos rumores também fala da relação dela com a sogra, que não era lá essas coisas. E aí eu fiz logo a correlação, até porque eu vivi isso, né, na minha vida, no meu casamento. A gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de buscar um homem que se pareça com o pai, uma mulher que se pareça com a mãe. Então, creio eu, e você falando essa postura dele, da criança, quando ele fala Papai do Céu, que eu não tinha observado isso, faz muito sentido, meio que vai juntando as peças. A mãe é muito parecida com a esposa, ou namorada, ou noiva, eu também tenho um apontamento para falar sobre isso, que eu vi uma declaração dele. E, poxa, você não. Qual é aquela pessoa que você mais briga? A pessoa que parece com você. Uhum. A pessoa que desperta em você as suas sombras. Então, tudo meio que vai fazendo sentido, sabe? A constelação fala sobre isso, não fala, Carol? Sim, você acaba repetindo alguns padrões, né? E se conectando com pessoas parecidas. Nesse ponto, a grande semelhança entre a Sabrina e a Leda é que as duas... Me parece que a Leda é workaholic e a Sabrina é workaholic assumida, né? Eu estava vendo uma entrevista dela, onde ela estava falando sobre o início da gravidez dela, que ela teve um descolamento de placenta logo no início, com 6 semanas de gestação. E ela ficou internada durante acho que mais de um mês ela ficou internada para segurar, para não, né, não correr o risco de perder o bebê. E ela falou, foi a primeira vez que eu parei na minha vida, porque dá para ver, né, o quanto ela é agitada e tal, e ela trabalha desde muito novinha. Então, e ela tem um ritmo de trabalho muito intenso, ela mesma fala, e ela também se defende, dizendo assim, meio que se defende, né? Falando assim, para mim não é trabalho, eu gosto tanto do que eu faço, eu me divirto, então para mim não é trabalho. E aí ela fica emendando um trabalho no outro, né? Muitas horas de trabalho, e inclusive essa questão de trabalhar muito, em alguns momentos foi apontado pelos dois, em algumas entrevistas que os dois deram, era sobre a falta de tempo, que as agendas eram muito apertadas. De novo, pode ser um julgamento meu, mas eu não sabia que ele tinha uma agenda tão apertada dela, a gente imagina. Não, mas tem. O trabalho Mas dele é nos porque a gente não bastidores. vê. É, É. é. Mas, de qualquer forma, Carol, eu acredito que divergência de agenda apertada, nunca é o motivo principal para uma separação. Porque eu de verdade acredito que quando tem amor e vontade, porque às vezes só o amor não basta também, precisa os dois Uhum. estarem dispostos a manter aquele relacionamento. Então, quando eles querem, quando um casal quer, não tem distância, porque ele está morando no Rio, ela mora em São Paulo, cara, Rio e São Paulo é 40 minutos de avião e eles têm dinheiro para isso. Não seria desculpa, sabe? Se a agenda está apertada e eles ficam muito tempo sem se ver, isso aí já mostra que tem algum problema. Isso é só uma consequência do problema que existe no relacionamento. Então, eu não acredito que a agenda apertada seja motivo para separação. Mas aí, não só eles, como muitos artistas, muitas pessoas famosas culpam as agendas pelo fim do relacionamento, e está tudo bem, porque ninguém é obrigado a dar satisfação, não dá porque quer. Agora, Exatamente. Eu acho que é uma a partir do soma. E a partir do momento que você resolve dar uma explicação, então dê uma explicação direita, sabe? Porque eu sei que você pensa um pouquinho diferente e eu já vou devolver para você falar, mas quando ele, como eu disse, ele não precisava ter dito o motivo, mas quando ele diz temos valores diferentes, isso soa mal, isso pega mal.
Então, eu acho que ele poderia ter sido mais responsável desse depoimento, nessa nota, né, oficial. Vou ler a dela. Eu gostei. Essa divergência é que foi muito impactante também, né? Eu gostaria que durasse para sempre, mas o para sempre é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Vou pausar. Texto de uma mulher terapeutizada, né? Que está com o feminino aí no caminho da cura. Com certeza. Há 4 anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós, dois, e a ela. Nosso bem maior. Neste momento, nós queremos protegê-lo e vocês podem nos ajudar. Do tipo assim, gente, cala a boca, não fica fazendo podcast para falar da gente. Sabrina, perdão, mas você vai gostar do que você vai ouvir aqui. Já deve estar gostando. Agradecemos o carinho e respeito de todos. Ah, tá. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser a causa de inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois aqui o amor e o respeito sempre vão prevalecer. Só um adendo, é um texto de uma mulher adulta. Enquanto o texto dele é de uma criança, o texto dela é de uma mulher adulta. Sim. E eu fui olhar o mapa astral deles, né? Mas eu vou entrar nisso ainda. Eu assisti algumas coisas para tentar traçar o perfil dos dois, né? Pode ser um texto de uma mulher adulta, mas quando você vê Sabrina no vídeo, quando você vê Sabrina trabalhando, ela é uma criança. E muita gente fala sobre isso. E você comentou sobre o fato de ser workaholic, porque diz que ama. Nossa, aí é o que a gente fala muito da questão da sombra, né? Bateu aqui, Carol. Era exatamente o que eu pensava, sabe? Eu não trabalho, eu amo o que eu faço. E o meu ex-marido, ele me deixava na porta do trabalho e dizia assim, toma aí, ó, vai para o seu parque de diversões. Cara, tá muito espelho essa separação aí, hein? Muito espelho. Isso pode ser muito de esconder coisas. Eu quero acreditar que não, porque ela está em processo de terapia, isso um dos podcasts que eu assisti ela falando, ela comentava sobre isso, mas eu quero levantar uma outra coisa aqui. A questão, né, a gente está sempre em prol do feminino, do quão ferido é o feminino da Sabrina. Será que não passa pela cabeça dela que ela tem consciência, todos temos, né, que o corpo um dia envelhece. E Sabrina ganhou muita fama sendo burra. Até que ponto ela acredita nisso? Até que ponto ela acredita que se ela não fizer os trabalhos neste momento, depois ela não vai conseguir? Até que ponto ela acredita que ela realmente não pode parar um tempo? Não sei se ela quer, tá? Vou falar do mapa astral dela. Mas, enfim, a gente vê outras artistas fazendo isso. E não só artistas, é que artista a gente fica sabendo, né? As mulheres, no geral, às vezes fazem isso quando podem, de diminuir o ritmo de trabalho. A própria CLT dá um tempo para você ficar em casa. Sabrina não parou, sabe? Quando o Zoe nasceu. Até que ponto isso é realmente uma decisão consciente ou até que ponto isso pode ter sido plantado na cabeça dela, uma menina que veio do interior. Ele é carioca, ele é numa cidade grande, ela é de Pinépolis. Minneapolis, acho que é um negócio assim. Uma cidade do interior de São Paulo, foi dançarina do Faustão, aí Big Brother, que ali ela era uma outra persona ali, né? Ela se envolveu com Domini,
tinha ali uma dinâmica um pouco diferente, e quando ela caiu no mundo artístico, real, depois da casa, eu acho que foi especialmente no Pânico, né? Entrou essa questão da Sabrina burra, da Sabrina mulher objeto. Eu acho que ela soube desempenhar o papel super bem, porque, de novo, nem casada nem não casada, nunca ouvi de Sabrina deu para fulano, Sabrina deu para ciclano, e ciclano não tinha isso. Não tinha isso. Então, de alguma forma, ela usou muito bem profissionalmente a competência dela. Agora, até que ponto ela não trouxe isso para dentro? Isso me bateu muito hoje. Eu assisti ela com Tata Werneck, eu assisti ela com Pedro Bial, não porque ele é sério e não levou para o lado, mas com Fábio Porchat, em podcast também. Ela está sempre indo para esse lado do eu sou burra. Inclusive, isso aí é muito isso. Não, não digo o burra, mas ela repete em várias entrevistas, ela tem o costume de ficar repetindo, não, porque eu tenho déficit de atenção, não, porque eu sou desligada, não, porque eu sou desatenta, ó, me perdoa se eu perder o foco. Ela fica o tempo todo se diminuindo, porque isso é uma forma de se diminuir, tá? Para quem está assistindo aqui a gente, ao vivo ou gravado, esse costume que nós temos de ficar exaltando os nossos, vou chamar de defeito, mas as nossas limitações, vamos dizer assim. Ah, eu sou burra. Ah, porque eu sou lerda. Ai, como eu sou lesada. Isso não faz bem. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que uma mensagem negativa sobre você mesmo. Então, isso interfere inconscientemente na sua forma de pensar sobre você mesmo, interfere no seu merecimento, interfere no seu alto valor e em várias outras coisas. Então, isso que você está falando faz muito sentido, porque, de fato, nas entrevistas que eu vi da Sabrina até hoje, ela está sempre dando um jeito de se diminuir, exaltando algumas limitações. E quando ela falou sobre a maternidade, no mesmo podcast em que ela falou da maternidade, ela falou que foi uma surpresa, ela engravidou sem querer, descobriu que estava grávida no meio de um carnaval. E aí ela fala assim, eu sempre quis ser mãe, mas isso sempre para mim foi uma coisa muito distante, muito longe, porque eu achava que não era para mim. Eu sou tão... Aí ela repetiu, eu sou tão lerda, eu sou tão desatenta, eu tenho tanto, né? Aí ela ficou exaltando, né? Repetindo essas palavras negativas sobre ela e falando, eu acreditava que a maternidade não era para mim. Olha como isso pesava. Ela achava que ela não era digna, que ela não era capaz de ser mãe, de dar conta de criar um outro ser humano. Olha isso. Olha isso. O ponto polêmico, 2, né, do texto dele sobre os valores, eu realmente não vi nada demais. Por quê? Porque nesse meu processo, né, de autoconhecimento, de me terapeutizar e me tornar terapeuta, eu tenho uma visão sobre valores que não envolve questão pejorativa ou negativa. E, por exemplo, para mim, meus principais valores, assim, inegociáveis, são liberdade, verdade. E, assim, família não está entre eles. E tá tudo bem. E está tudo bem, e muito provavelmente, assim, se nesse momento, para eu me sentir livre e a minha verdade, né, para exercer a minha verdade, eu achasse que fosse bom para mim me mudar para fora do estado. Hoje eu moro a menos de 2 quilômetros dos meus pais, né? E a gente tem uma relação boa com a minha irmã também. É família que eu não ligo. Mas eu não deixaria de me mudar por acreditar que aquilo é bom para mim, porque vou ficar longe dos meus pais. Então, isso para mim é valor. Eu não vi problema nisso. E aí, eu olhando o mapa astral dos dois e vendo entrevista,
O Duda fala para o Vilela, no podcast Inteligência Limitada, ele explica como foi que eles se conheceram, como é que foi todo o trâmite, e naquele podcast, pelo menos, né, um ano atrás, porque no YouTube ele não marca os meses, né? Tá lá, um ano atrás. Ele diz assim, tecnicamente nós somos noivos. Então, isso não é um assunto de agora. É um assunto que para ele é real. E aí, quando ele coloca esse lance de Papai do Céu e a oração, eu não fui investigar isso, tá? Mas, tirando a questão de Papai do Céu ser de criança, pegar a questão religiosa, pode me parecer que ele seja católico. E isso, para os católicos, para os religiosos, é uma questão importante. É diferente. Ele, nesse podcast, ele diz assim, olha a diferença dos dois. Ele diz que na primeira viagem, eles já dormiam juntos, eles davam um jeito, eles dormiam juntos toda noite, mas aí tiveram essa viagem e tal, e ele foi e pediu ela em namoro, que aquilo era importante para ele, não sei o quê. Aí diz que ela virou, mas a gente já não estava namorando? É um amor diferente. Elas estavam dormindo juntos toda noite, para ela eles já estão juntos. Para ele, era importante aquele pedido, aquela oficialização. Então, diferente de um casal que a gente citou em outro podcast, que usou essa questão de não ser casado num outro contexto, não via essa maldade no contexto dele, especialmente por ele já ter falado sobre isso há mais de um ano, e assim, tecnicamente nós somos noivos. E eu percebo, teve um jornalista que disse que foi ele que pediu. E aí, deixa eu falar logo do mapa astral, que eu fico assim, o mapa astral, o mapa astral, o mapa astral. Diz que foi a pedido dele a separação, e eu acredito plenamente olhando para isso. Vamos lá. Sabrina tem Sol em Aquário. Bom, Sol é o seu signo solar, é aquilo que você é, né? É o eu. É o seu signo oficialmente, aquele que quem nasce nesse dia é o signo tal. Exatamente. A Lua e Vênus, elas falam de como você sente. A Lua é muito o emocional, Vênus fala muito da sua questão de como você ama, de como você se relaciona com o outro. Mercúrio é o planeta da comunicação, então eu peguei essas coisas. A casa 7 é a casa que fala de relacionamentos. Então, eu dei uma comparada nesses dois. Peguei também Marte. Marte é como a gente vai para a luta, é como a gente trava nossas batalhas. Então, ó, a Sabrina é Aquário, Duda é Gêmeo, não é Gêmeo, né? Não é assim. O planeta Marte no mapa da Sabrina está em Aquário e no mapa do Duda está em Gêmeos. Aquário, gente, é o cara da galera, sabe, é a liberdade, é ir para o mundo, é criatividade. Então, assim, Sabrina não é nada bélica, é paz e amor, é isso. Do Duda, que está em Gêmeos, Gêmeos é muito racional. Sabe? Tem comunicação. Então, ele usou palavras curtas, né? Razão, tá? E tem também a questão de a casa 7. Olha só, que é a casa dos relacionamentos. Duda tem câncer na casa 7. Câncer, o amorzinho, o família, né? Além de ter câncer na casa 7, Vênus dele está em Câncer na casa 7. Eu percebo com isso que um valor para ele é essa família patriarcal. Pai, mãe, filhos em casa, com seu tempo. Mas você não acha que, assim, tá, o valor dele, né, o valor principal dele é a família. Se fosse esse o caso, por que ele não... Por que a agenda apertada foi um empecilho? Porque quem quer, como eu disse, quando você quer,
E aí é uma questão assim, ele está morando no Rio, a casa é em São Paulo, ele que está fora a trabalho. Então, de certa forma, se eles estão separados fisicamente, é porque ele foi trabalhar em outra cidade, ele poderia não ter aceitado o emprego, e isso aí é outra história, porque eu acredito que a vida é feita de escolhas. Não Então, saber a cronologia, né? mas de qualquer forma, como eu disse, se para ele o valor família é tão importante, e se existe amor, existe uma filha que os dois amam tanto, então ela está claramente querendo se manter no casamento a partir do momento que ela vai para a terapia buscar ajuda. Então, se esse é o caso, a meu ver, no meu julgamento, porque por mais que a gente tente não julgar, é um pouco difícil, a gente acaba fazendo algum tipo de juízo de valor, mas na minha visão, no meu mapa de mundo, a divergência, a agenda apertada não deveria ser um problema, entende? Aí eu junto com o motivo que levou à separação do João Vicente e da Sabrina. João Vicente declarou assim: eu não consigo ficar sozinho com ela. Sabrina, Aquário, gente, é essa Um galera. detalhe, o Duda falou que, inclusive, para conversar sobre o divórcio, eles tiveram que marcar na agenda. Tiveram que agendar uma data para conversar sobre o divórcio. Só esse detalhe. Fiquei sabendo também que foi quase um pedido de, pelo amor de Deus, vamos só nós três viajar, né? Isso eu estou juntando com as coisas do João Vicente, que, aliás, gente, essa mensagem de aniversário que está rodando por aí não é desse ano, tá? Não é desse ano, não estou desmerecendo, mas não tem a ver com esse processo do agora, que, aliás, eu Essa acho separação. esse processo já vem caminhando. Tanto que essa declaração da Sabrina, fomos para a terapia, Ela já falou: meu casamento estava na UTI, foi a frase dela. eles tentaram. E, assim, eu tentei 6... Eu costumo dizer que eu fiquei casada há 4 anos e tentando me separar 6. Ou tentando me manter casada. Aí vai saber, né? Foram 10 anos no total. Com 4... Olha, o tempo daqui às 8, hein? Enfim, com 4 eu acordei para... Mas não estou aqui para falar de mim. Sabrina tem sol em Aquário. Lua em Aquário. A forma que ela sente é essa. As É linda. emoções. É da galera, tudo que a gente está falando que está acontecendo no mundo, que é a nova era, é a era de Aquário. Vênus dela, adivinha onde que está? Em Aquário. Caramba! Então, Sabrina tem Sol, Lua, Vênus e Marte também em Aquário. Na casa 7, isso talvez explique um pouco, né, também esse... Porque tem muita gente dizendo que ela se livrou, porque sabia o furacão e o cara é um fofo. Mas às vezes é isso, né? O furacão precisa da calmaria. Furacão com furacão não dá certo, gente. Na casa 7, que é a casa das relações, Sabrina tem Escorpião, que fala muito de morte e vida e de renovações. Então, eu acredito que o pedido mesmo, que a decisão final tem, por mais que homem não costuma fazer isso, né? Eu acredito que tenha, sim, partido dele por perceber... Gente, não tem como. Eu não quero botar... Não é culpar a astrologia, mas é a verdade de cada um deles. Dá para fazer dar certo? Claro que dá, mas se anular muito. Ó, então, o Duda ele é taurino. Taurino tem essa questão. Pensa no animal, no touro. Me explica se ele tem essa mobilidade. Aquário é ar, não é água, tá? Aquário é ar. Aquário é ar, é do mundo. Touro é terra, olha o tamanho daquele bicho. Ela declara para o Duda: a casa e um churrasco está ótimo, ele passa 2 dias estudando. Ele está Ela feliz, fala que ele é um velho. ele tá feliz da vida com isso.
A lua dele, que é uma questão das emoções, né? Quer dizer, Vênus fala do amorzinho, a lua é como sente, ele tem leão. Isso eu dei uma olhada, assim. Leão tem muito a ver com o ego. Pode ser que em alguma parte disso aí, o fato dela não ter o tempo, não querer, não exaltar muito ele, não admirar muito ele, né? O leão ele gosta de ser colocado no palco, é assim que ele gostaria de ser O leão é amado. a última bolacha do pacote. É assim que são os sentimentos dele. Só que Sabrina é isso, é do ar, é do... Você acha que ela está vendo isso? Ela não está vendo isso. Ela não está vendo. E eu, de verdade, eu sinto que eles realmente... Ó, falei, né? Ele tem câncer na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Esse homem ele queria casar. Queria a família dele construída direitinho, sabe? E ele tem o direito de viver a vida dele, e ela também. Com certeza. É, Vamos dizer assim, crítica, a minha ressalva, vamos dizer assim, no, no texto dele, né? Nem é o fato dele pensar diferente. Porque ele, cara, as pessoas são livres para buscar alguém que satisfaça as expectativas, porque de repente ele tinha uma expectativa sobre ela e essa expectativa ela não foi capaz de corresponder porque essa não é a natureza dela. E tá tudo bem, e aí se separa, ok. Mas é que quando escreve desse jeito, é a forma como a maioria das pessoas interpreta. E assim, eu sou terapeuta, você é terapeuta. Você falou, sou terapeutizada, eu interpretei de outra forma. Mas mesmo eu que sou terapeuta e entendo o significado quando a pessoa escreve valores, na primeira leitura aquilo me bateu, sabe, diferente, me bateu estranho. E a maioria das pessoas interpretou assim, tanto que ele foi, né, crucificado na internet por causa desse texto. eu não sei se é uma coisa que pode diferenciar um pouco, é o quanto você conhecia ele antes, É. né, de pesar isso no julgamento. Eu, como eu sou muito consumidora de podcasts, eu já vi muitas vezes ele fala, cara, ele é esse cara, é que eu não quero dar adjetivos. Esse é esse cara com feminino ativo. Digamos que ele simplesmente foi infeliz na forma como ele escreveu. Eu vejo ele como... Ele tá ferido, ele tá triste, ele tá na criança, mas eu ainda acho que foi apelativo escrever o Pai Nosso no post. Quem quer rezar, reza, não precisa escrever um Pai Nosso no post. Foi apelação, sim. Ele sabia que ia ter repercussão, sim, tanto que ele escreveu. Ainda botou, vou botar o Pai Nosso só porque eu sei que isso vai dar repercussão. Então, assim, como eu falei, é infantil. Ele está na criança. Mais isso do que a questão dos valores. Porque Sim, é isso. mas eu vou te dizer por que que eu acho que a questão dos valores pegou tanto no tribunal da internet. Porque existem rumores de que haviam divergências políticas. Essa polaridade toda que nós vivemos no ano passado. Então, dizem que a mãe dele é de uma linha mais radical de posicionamento político, Conservadora. da linha mais conservadora, e isso, de alguma forma, estaria... Aí as pessoas vão juntando o quebra-cabeça. É dessa linha. As pessoas que têm esse pensamento falam muito valor, falar de Deus, falar em valores e falar esse tipo de discurso é muito comum dentro das pessoas dessa linha de pensamento político. Então, acho que as pessoas fizeram juntou, né, esse quebra-cabeça e aí interpretaram que quando ele estava falando de valor, ele estava diminuindo a Sabrina. De novo, pode não ter sido a intenção dele, ele pode ter sido só infeliz na escolha das palavras. O que para mim foi pior foi Papai do Céu e colocar o Pai Nosso, que para mim foi apelativo, ele não precisava disso. Era só dizer, terminamos o relacionamento. Ponto. Ninguém tem que saber o motivo. E aí talvez a questão dos valores passasse até batido, né? Entendi.
porque juntou uma coisa na outra e aí Sim. os valores... E talvez isso tenha feito com que o tribunal da internet, né, tudo isso se potencializou, entendeu? Eu acredito em mais Acho eu. coisas, sim, porque eu também vi a Sabrina falando sobre que eles se deram muito bem na pandemia. Uhum. Ela agoniada para sair, ok, mas eles tiveram um processo de Ficaram clausura muito bem. Eu vi quando ela falou isso. que E eles aí também há fecharam muito bem. rumores de que ela não se dava tão bem ou não estava se dando bem nos últimos tempos com a sogra. E aí teve eu não me lembro em qual entrevista que ela estava fazendo, estava dando, e aí a pessoa perguntou alguma coisa assim, foi o Bial. O Bial perguntou assim, e ele é muito paciente, né? Falando dele, ele é um cara legal, não sei o que, ele é muito paciente. Aí ela, tem que ser, né? Tem que ser. Aí o Bial, para lidar com você, ele não. Aí ela, não, para aturar a mãe dele. Falou assim mesmo. Então, existem esses rumores, né? Que a gente não sabe se são reais, se são só rumores, intriga da oposição, enfim. É, Pode ter sido um conjunto de fatores. eu vislumbro dessa seguinte forma, tá? Casou com a figura da mãe. E aí eu até entendo porque pelo que eu pesquei muito por alto, não fui a fundo nisso, o pai dele morreu quando ele era jovem e a mãe, né, foi a figura da vida toda, e presente ou não, porque como workaholic talvez fosse difícil, é a figura de acaba sendo devoção até. Eu percebi ao longo desse meu tempo de separação que meu filho, em determinado momento, entrou nessa parada aí, tá? Entrou nessa jogada aí. Mas, enfim, casou com a figura da mãe, durante a pandemia, conseguiu brincar de casinha lindamente e estava nessa expectativa. E aí, agora que veio o primeiro carnaval real, eu assisti uns programas que ela fez dela mesmo, no canal dela no YouTube. Caraca, é muito pesado. É muito pesado. Sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. E eles caiu a ficha, tipo, não vai dar, não vai rolar. E ela também entendeu de que não vai dar. Talvez for para ela, eu acho que é interessante, é como você falou, né? Ela muito é legal ter esse cara terra, pé no chão. Vamos esquecer esse negócio agora de mãe e de filho, que para mim não deu certo e para ela em algum momento não ia dar, tá? Em algum momento isso ia gritar mais. Porque você começa a perceber isso conforme o filho vai ficando mais, a criança do casal vai ficando mais velha. Essa percepção de que o casal não é amigo, virou mãe e filho, isso vai ficando nítido um pouquinho mais na frente. Então, enfim, ela sacou que também não ia dar. Por isso está nessa paz mesmo, mas eu sinto que ele está mais decepcionado. Até porque o mapa astral dela não diz isso. Não tem. Ela mesmo declarou. Talvez não tenha a coragem de falar ainda de que, poxa, não sei se a maternidade era para mim. Sim. Então, assim, ela não tá nessa Inclusive, ele dizia que sofrência. queria outros filhos. Tô lembrando aqui, quando você falou sobre ele ter lua em leão, né? Tem uma entrevista que ele fala assim: eu nunca fui eu sempre fui o filho da Leda, e agora eu sou o marido da Sabrina. Isso para alguém. Essa fala dele, ele fala meio que brincando, mas é uma coisa forte. Quem é ele, afinal? Já que ele gosta do assunto religioso, diz um trecho da Bíblia que a boca transborda o que o coração está cheio. Não é verdade? Sim, sim. Chegou a hora, Carol, da gente falar como é que a gente poderia ajudar. Então, eu acredito que essa questão que eu trouxe aqui, já da astrologia,
confortaria um pouquinho os corações, né? Então, ler o mapa astral. Hoje eu não atuaria preventivamente. Eu atuaria assim, ó, já aconteceu, vamos consultar e dar aqui um conforto, entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, a leitura do mapa astral daria esse conforto do tipo, a gente tentou, mas a chance de dar certo era realmente remota. Gente, acontece, nem todo mundo tem compatibilidade. E eu usaria as cartas para uma questão de próximos passos. Porque eles têm muita preocupação legítima com a Zoe, porque a internet é um cu, né? Fala e não pensa onde vai chegar. Essa criança um dia vai crescer e muito antes, talvez ela já não sei como é que é a vida dela com relação ao digital, ela pode ter acesso a tudo que está sendo dito. Sim. E a imprensa, né, não está nem aí para isso. Então, acho que nesse momento, por exemplo, eu perguntaria as cartas, usaria as cartas para faço outro comunicado, oficial ou não? Apago esta merda deste post ou não? Perguntas simples, diretas, sabe? Aquelas perguntas de sim ou não, ou perguntas do tipo: se eu fizer isso, o que acontece? Porque eu costumo muito usar esse jogo, né? Opção 1 e opção 2. Então, o que poderia ser agora no caso? Não sabemos como é que vai ficar moradia. Mas opção 1, continuo morando no Rio. Opção 2, me mudo para São Paulo. Opção 1, moro no Rio. Opção 2, moro em São Paulo. E ver o desenrolar, o que acontece na vida a partir dessa decisão. Então, usaria a carta para micropassos neste momento, e é como eu defendo que a gente pode sim tirar cartas diariamente, desde que você tenha consciência de que as cartas estão te mostrando ali as condições do momento, e a partir de uma tomada de decisão que você toma, você abre pequenos parâmetros e possibilidades de outros passos. Então, eu usaria as cartas nesse momento, nesse sentido, de passinho em passinho, pequenas perguntas diárias, direcionamentos diários e pequenos, nada muito grande, não. Como que você, com a sua terapia aí da prosperidade feminina, como você acha que poderia atuar? Porque muita gente acha, né, até é bom você aproveitar esse espaço para esclarecer, que quando a gente fala de prosperidade, fala de dinheiro. Não é só dinheiro. Dinheiro é só uma das vertentes da prosperidade. Eu digo que a prosperidade é um estado de ser, é o se sentir feliz, é se sentir satisfeito em relação à própria vida. Para Sabrina, eu trabalharia o feminino dela. Trabalharia várias coisas, trabalharia o feminino, traria para ela essa consciência de parar de se denegrir, parar de ficar falando, eu sou lesada, eu sou isso, eu sou aquilo, então parar de fazer afirmações negativas sobre ela mesma. Trabalharia a energia feminina dela propriamente dita, porque me parece, com o que eu assisto na TV, claro que o que as pessoas mostram na TV e na internet não necessariamente é o que elas são dentro de casa, mas a imagem que ela transmite para mim, eu vejo uma mulher muito mais yang-yada do que yin. Então, como uma mulher muito na polaridade masculina, até pelo fato de ser workaholic, até por dar muito valor, né, ao trabalho. Então, não que as mulheres não deem valor ao trabalho, mas dessa forma mais intensa, vamos dizer assim. Então, eu acredito que ela precisa trabalhar um pouco a energia, um pouco não, bastante a energia feminina dela, além de repente, fazer uma constelação ou mesmo um trabalho terapêutico, porque o workaholic é o quê? É o excesso de trabalho. E todo excesso ele vem para abafar, para esconder um buraco emocional. Então, tentaria, através da terapia, descobrir qual é esse buraco emocional para a gente
trabalhar e resolver esse buraco, porque no caso dela é no trabalho. Tem gente que vai para bebida, tem gente que vai para droga, tem gente que vai para as compras, compra com excesso, tem gente que vai para comida, come em excesso, as pessoas vão compensando. O trabalhar demais é uma forma de compensar um buraco emocional, alguma coisa que está faltando. O excesso é para cobrir uma falta. Então, eu trabalharia isso, trabalharia o feminino dela. E ele, com certeza, eu faria uma constelação. Porque eu tenho certeza que esse menino, olha, ele tem cara mesmo de menino, que ele está com a criança dele ferida por algum motivo, talvez seja até pelo fato de ter perdido o pai muito cedo, pode não ter emocionalmente resolvido isso dentro dele, né? Então, eu com certeza trabalharia uma linha sistêmica no caso dele, para trazer ele para uma postura mais adulta. Ai, gosto! Gosto de constelação, gosto de quando a gente vai direto ao ponto, né? E, aliás, estamos nos encaminhando para o final. Quero dizer que foi muito bom falar sobre isso, porque ou não, né? Porque me trouxe uns espelhos, uns reflexos da minha separação, mas é legal também, porque você vê que acontece com todo mundo, né? Sim. Acontece com quem está na vida. Se bem que agora a gente está nas câmeras também, né, Carol? Olha a gente aqui. A gente é do digital. Agora somos do digital, a gente está aqui num podcast. Mas é isso, é uma honra dividir esse assunto com você mais uma vez. Quero convidar todo mundo a se inscrever aqui. Não sei qual canal que você está assistindo, porque esse vídeo fica no meu canal, fica no canal da Carol. Então, se inscreve nos dois, comenta, compartilha e traz mais mulheres para poder trabalhar essa questão do feminino. O feminismo em pauta, a gente está aqui para trazer os conceitos aos poucos, né, em pílulas. Então, a gente usa um assunto da semana para trazer o que a gente vê, né, qual que é o olhar que a gente tem sobre feminismo, sobre machismo, sobre assuntos que são polêmicos, então a gente procura trazer dessa forma leve, né? E às vezes palhaça, mas está tudo certo. Semana que vem... É um misto de fofoca com terapia, né? É verdade, é verdade. Em homenagem a Sabrina, verdade. Gente, olha, minha agenda nesse momento está fechada, então vocês não conseguem marcar jogo comigo, mas fica de olho lá, me segue no Instagram, entra no meu canal do Telegram, tá o link aqui embaixo, e assim que abrir a agenda, você fica sabendo, você pode marcar uma consulta comigo. Carol, o que você tem aí nesse momento? Estou sabendo que semana que vem já começa o TMP, é isso mesmo? Sim, vou fazer semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, um evento gratuito, que é o treinamento Mulheres Prósperas. Lá nós vamos abrir muito a cabeça, olhar para essa questão da mulher e a prosperidade, falaremos de dinheiro, falaremos de feminino, falaremos de muita coisa, porque o meu objetivo é tirar as pessoas, as mulheres, do piloto automático que a gente se colocou, está todo mundo vivendo no piloto automático, né? Todo mundo cansada, todo mundo exausto. Então, eu quero trabalhar isso, tirar todo mundo do piloto automático. Aqui também na descrição tem o meu canal do Telegram, tem um link, né? Você colocou o link do TMP. Vai ser aqui no YouTube, 8 horas da noite. Então, você tem que se inscrever e entrar no grupo VIP. Porque é lá nesse grupo que eu vou colocar o link do YouTube para você participar. Vão ser 4 dias de evento e quem estiver participando ainda vai receber um tratamento que eu vou fazer, aplicar uma ferramenta chamada desprogramação neurobiológica, uma ferramenta energética que vai atuar aí para a gente limpar bastante crença limitante que atrapalha a nossa vida e deixa a gente nesse piloto automático. Maravilha, estarei lá. Então, segunda, terça, quarta e quinta. E sexta, estamos aqui de volta com Feminismo em Pauta. Se você quer ajudar, comenta aqui qual é a pauta da próxima semana que você quer ver. Vamos ver o que está para acontecer aí. Tá bom? Obrigada, Carol. Obrigada a quem estava aqui assistindo, no ao vivo, no gravado.